Fala galera do primeiro ano do ensino médio, olha aí, nós vamos estar falando agora do nosso último capítulo, tá? Núcleos e cromossomos. Aqui nós temos técnica de reprogramação celular, pode substituir clonagem reprodutiva humana, diz cientista. Tem um pequeno texto e no final temos duas perguntas, certo? Porque no processo de clonagem reprodutiva, a estrutura celular transferida ao ovócito é o núcleo da célula. 2. Qual a principal diferença entre célula-tronco embrionária e célula-tronco adulta? Então, assim que você resolver essas duas, bate uma foto e manda aí para mim, tá bom? E vamos lá começar a falar aqui sobre núcleo interfásico, tá? É a estrutura das células eucarióticas responsável pelo comando do metabolismo e pelo armazenamento das instruções hereditárias, que são algumas das atividades fundamentais executadas pelo núcleo das células, tá bom? Aí olha só, quando a célula não está em processo de divisão celular, sua atividade metabólica ocorre intensamente. Essa fase de ciclo da vida celular chama-se intérfase, tá? O que é a intérfase? A intérfase é um estado de repouso, é um estado de multiplicação dessa célula, certo? Aí nesse processo, nessa fase, o DNA encontra-se ativo, atuando na coordenação que ele diz aqui das informações genéticas. Essas informações aí, pessoal, da informação genética, é todo o processo hereditário que nós acabamos recebendo, tanto do pai quanto da mãe, tá? Toda a informação que nós vamos passar também para os nossos futuros filhotes. Aqui nós temos o núcleo, é o lugar em que o DNA é replicado e o RNA é transcrito. Nesse momento aqui, vem lá do citoplasma, vem o RNA e toda a mágica vai ocorrer no núcleo da célula, tá? Para que ele seja replicado e o RNA transcrito para formar novas bases, para formar novas estruturas do DNA ali. Com essas informações, as proteínas podem ser produzidas no citosol. O que é o citosol? O citosol é o citoplasma, como nós vimos lá no início. Aonde é produzido elas? É produzido lá no ribossomos, tá bom? Aí ele coloca mais aqui pra gente. O núcleo interfásico apresenta-se individualizado no citosol pela presença da membrana nuclear. No interior do núcleo existem estruturas que possuem aspecto diferente quando comparado ao período em que a célula está se dividindo. Veja a seguir a sua composição. Então, bora ver aqui a composição desse núcleo. Primeiro, envoltório nuclear. O que é esse tal de envoltório nuclear? Presta atenção aqui para um detalhe muito importante. Também denominada de membrana nuclear, envolve núcleo ou carioteca. Apresenta a mesma composição da membrana plasmática e atua na delimitação entre o núcleo e o citoplasma. Olha aí que coisa bacana. Entre núcleo e citoplasma. Do lado interno da membrana existe a cromatina, tá? Externamente o retículo endoplasmático granuloso. Lembrando que a cromatina ela é o material genético que envolve essa estrutura, no caso envolve o núcleo. Vamos ver aqui a outra parte, quando ele diz, na membrana existem diversos poros que constituem os locais de passagem de pequenas moléculas polares e moléculas maiores, como as cadeias de RNA que passam do núcleo para o citosol. Nesse momento aqui tá vendo o que? Tá vendo a passagem de proteína. Tu lembra que lá no retículo endoplasmático rugoso tem ribossomos aderidos à sua parede. Qual é a função dele? Produzir proteínas para exportação. Então tá aí para onde está sendo exportado, de dentro para o núcleo, tá? E depois retorna para o citoplasma. Então ocorre uma passagem tranquilamente aí nessa parte, tá? Lembrando que o RNA nessa parte
e é o filamento dessa estrutura que é produzida. Quando a célula entra em processo de divisão celular, a membrana nuclear se degenera e volta a ser formada na fase final da divisão, a parte da atividade do retículo endoplasmático. Então, quando ele diz aqui, quando a célula entra em processo de divisão, a membrana nuclear se degenera, ou seja, ela desaparece e volta a se formar na fase final da divisão a partir das atividades do retículo endoplasmático. O que acontece? Ela desaparece e depois ela retorna, tá? Lá nesse outro processo, no caso chamado de meiose. Aqui nós temos a passagem, filamento citoplasmático, membrana nuclear, proteínas do complexo do poro, orifício central, anel citoplasmático. Não podemos esquecer que dentro, pela membrana nuclear, está passando o filamento citoplasmático. E no caso, esses filamentos são que vão dar origem mais lá adiante à estrutura do citoplasma. Eu não mostrei aqui para vocês de agora a pouco, mas aqui nós temos, olha, a estrutura da célula. Membrana nuclear, poros, nucleolo aqui em cima, tá? Vou dar uma riscadinha aqui para você entender aqui, olha, tá? Depois nós temos a estrutura que ele colocou como poros. Poros, no caso, é a entrada e saída do RNA, como eu falei para vocês, tá? Aqui nós temos o RNA, tá bom? Então, voltando essa parte aqui, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a cromatina, tá? Cromatina no grego chama croma, igual a cor. É formada por filamento de DNA que ainda não estão compactados o suficiente para formar os cromossomos. Esses filamentos se encontram em volta das proteínas histonas. Por exemplo, quando se diz que os seres humanos têm 46 cromossomos em suas células, com exceção dos gametas, significa que existe 46 filamentos de cromatina. Ao final, a divisão celular, a cromatina sofre espiralização. É compactada, o que possibilita a formação dos cromossomos, tá? Então, toda essa parte compactada dela forma ali os cromossomos, idêntica a essa estrutura aqui, tá? Formando, deixa eu mostrar mais adiante aqui para vocês os cromossomos, tá aqui, olha. Ela é toda compactada, tá? Toda essa estrutura aí e forma, por exemplo, esse rapazinho aqui é um cromossomo, tá bom? Vamos voltar aqui para a gente não se perder. Então, ela tem aqui, presta atenção, algumas funções. Assim, a cromatina e cromossomos não se diferenciam quanto à sua composição, mas quanto à sua morfologia, tá bom? E a sua fisiologia, no caso, função. Na cromatina, o DNA está dividido no processo de replicação e síntese proteica, tá? Nos cromossomos, o DNA está compactado e não ativo no processo de replicação, pois está sendo transmitido às células formadas após a divisão celular, tá bom? Então, aí nós temos como essa cromatina acaba agindo dentro do núcleo da célula, ou seja, do cromossomo, tá bom? Então preste atenção numa coisa. Agora, eu vou colocar para vocês, antes da gente ir para os tipos de cromatina, melhor, no finalzinho do tipo de cromatina eu coloco aí para vocês umas perguntas. Tipo de cromatinas, nós temos duas. As duas formas de cromatina se diferenciam com base na diferença de filamento de DNA, quase não sai, compactados ou não, tá? A eucromatina é a parte não compactada da cromatina e é formada pelos genes ativos, pois o DNA está codificando proteínas
Quando ele diz codificando proteínas, é formando novas proteínas, tá? Formando novos filamentos de proteína dentro da célula. Heterocromatina é a parte mais compactada. Intercala-se com a eucromatina. A heterocromatina não é ativa geneticamente. No caso, só a eucromatina, tá? Heterocromatina, eucromatina, região ativa do DNA. Tu observa que a hetero, ela não tem herança genética, tá bom? Até a gente vai estar vendo daqui a pouco cromatina sexual, que fica para a nossa próxima aula. Mas antes disso, próxima aula, tá bom? Anota aí no teu livro, ok? Tá bonitão a minha aula aí. Olha aí, presta atenção. Anota aí no teu caderno. Qual a função da cromatina nos cromossomos? Qual é a função da cromatina nos cromossomos? Certo? Segunda pergunta, tu já anotou aí qual a função da cromatina nos cromossomos? E a segunda é, qual a relação entre a cromatina e a origem dos gametas sexuais, tá? Qual a relação entre a cromatina e a origem dos gametas sexuais? Próxima pergunta que eu vou fazer para vocês. Quais os tipos de cromatina? Terceira pergunta. Quais os tipos de cromatina? Certo? E mais adiante, eu quero que tu coloque aí também a quarta pergunta. Anota aí também a quarta pergunta. Quais os tipos de cromossomos? Tá? Quais os tipos de cromossomos que são formados? Quais os tipos de cromossomos que são formados com a cromatina? Tá bom? Com a ajuda, no caso, da cromatina. Ponto de interrogação. Coloca aí, eu sei que tu vai perguntar quantas linhas. 3 linhas em cada. No momento que tu for mandar a pergunta para mim, tá? Respondida junto com a parte lá de cima, perguntas e respostas, tá? Pode ser manuscrito, pode ser digitado, certo? Não esquece desse detalhe tão importante. Valeu, pessoal. Forte abraço.